Cumprimentar a todos, cumprimentar a igreja, cumprimentar aqueles irmãos que participam conosco deste culto, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 22. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o outro iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esta noite, o Senhor quer falar conosco a respeito da providência que Deus tem para o homem. A palavra do Senhor nessa noite é que Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Deus chamou Abraão. Deus chamou. Abraão se chamava Abrão. E Deus trocou o nome dele para Abraão. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos quando Deus o chama, e Deus o chama pelo nome novo, pelo nome Abraão. Quando Deus chama o homem, quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, quando Deus chamou os irmãos, quando Deus chamou você que está nos ouvindo nessa noite, quando Deus nos chamou, a primeira coisa que Ele fez foi trocar o nosso nome. Ele trocou o nosso nome. Por que Ele trocou? Ele trocou porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele tem uma maneira diferente de nos chamar, Ele tem uma maneira diferente de falar conosco. Deus trocou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Se Abraão voltasse para a terra dele, para Ur dos Caldeus, lá de onde ele veio, com certeza, ao chegar lá, os amigos dele, os conhecidos dele, o chamariam de Abrão, porque era o nome dele, era o nome que todo mundo conhecia. Quando eu vou na minha cidade, os meus amigos, os meus colegas de infância, eles me chamam pelo nome meu de infância. Ninguém me chama pelo meu nome, o nome que eu tenho, não que eu tenha mudado, mas eles me chamam pelo apelido, por aquele nome de menino, por aquele nome de colega de escola.
Deus trocou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Deus deu a ele um nome, que quando Deus falasse Abraão, ele ia saber que era ele, que era com ele. Se Deus chegasse aqui hoje e dissesse assim: João, talvez 2 ou 3 aqui iriam se levantar, José, Antônio, mas Deus muda o nosso nome, Deus mudou o nosso nome, Deus mudou o seu nome, porque pode ter uma multidão, pode ter quantas pessoas tiverem, você pode juntar o bairro todo, você pode juntar a sua cidade, você pode juntar todo mundo, e quando Deus te chamar pelo nome, você vai saber que é com você que Ele está falando. Glória a Deus. Por isso que Ele trocou o nome, porque Ele fala, e quando Ele fala conosco, nós sabemos que Ele está falando conosco. E Ele chamou Abraão. Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Na hora, Abraão sabia que era com ele, porque era a forma que Deus usava para chamá-lo. Eis-me aqui. E Deus falou com ele: olha, eu tenho uma bênção para a sua vida. Eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, aquele que tu amas, e sacrifica ele para mim. Prepara um altar, prepara um holocausto e sacrifica Isaac para mim. Isso era comum naquele tempo. As religiões faziam aquilo. Era um culto estranho, mas Deus queria ensinar a Abraão um culto diferente. Deus queria ensinar para Abraão que quando Ele chama o homem e Ele muda o nome do homem, Ele muda também a vida do homem, e Ele muda a maneira do homem adorar a Ele. Nós não adoramos ao Senhor mais do jeito que nós fazíamos antes. Nós não adoramos o Senhor do jeito que nós queremos, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós entendemos que é. Ele nos ensina como nós vamos adorá-lo. Ele nos ensina o que Ele quer de nós. O que nós damos para Ele, Ele nos deu primeiro. Essa adoração. E Abraão falou: amém, Senhor, eu vou fazer isso. E diz a palavra de Deus que pela manhã, de madrugada, Abraão levantou, albardou o jumento, colocou ali o arreio, as coisas que precisavam colocar no lombo do animal, chamou 2 empregados seus para que fossem juntos, colocou a lenha, e a palavra de Deus diz assim: ele fendeu a lenha, ele cortou a lenha, ele levantou de madrugada e ele cortou a lenha. E é interessante a gente observar que ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele corta a lenha, nós temos um telhado aqui com uma madeira, nós temos um banco com outro tipo de madeira, e existe madeira, existe lenha para tudo. Existe lenha para tudo. Existe lenha para construção, existe lenha para fazer ponte. Hoje é moderno, hoje você faz ponte de concreto, mas se você ainda vai no norte do país, em algumas regiões, são toras de madeira que você faz a ponte, e passa carreta, passa caminhão, passa tudo ali. Existe lenha para isso. Existe lenha para fazer móveis. Existe lenha para tudo. Aquelas pessoas que moram em regiões frias, eles usam lenha na lareira. É um outro tipo de lenha. Existe lenha que não é para lareira. Existe lenha que você coloca no fogo, eles dizem que aquele fogo não esquenta. Abraão foi lá e fendeu a lenha, ele preparou a lenha, ele pegou uma lenha especial, porque ele ia fazer um altar. E não é qualquer lenha que se coloca no altar.
Não é qualquer tipo de lenha. Existe uma lenha especial. E aquela lenha tinha um objetivo, ela tinha que ter calor, e ela tinha que queimar, e ela tinha que se tornar em brasa, para que ela, com o seu fogo, com o seu calor, consumisse o cordeiro todo que ia ser posto em cima dela. A lenha tinha que ser especial, tinha que ser uma lenha que boa para fogo. Tinha que ser uma lenha que depois de muito fogo nela, ela ficava em brasa, incandescente, quente, durante muito tempo. Até que todo o cordeiro fosse consumido. Ele preparou essa lenha e ele vai com seu filho. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega no lugar, 3 dias depois, ele avista o monte onde o Senhor queria o sacrifício. Meus irmãos, nós poderíamos pensar assim: foram os 3 dias mais difíceis da vida de Abraão. Nós poderíamos dizer isso, não poderíamos? Nós poderíamos dizer que naquela madrugada que ele levantou no primeiro dia, ele não sabia que ia demorar 3 dias para achar o monte, porque Deus falou com ele: você vai sair e eu vou te mostrar onde é. Ele não sabia quanto tempo ele ia gastar, quantos dias, quanto tempo ia durar a agonia dele, porque ele ia sacrificar o filho, o único, o que ele amava. Às vezes nós pensamos que é assim, mas quando Deus nos chamou, Deus não nos chamou para viver na agonia, na aflição, no sofrimento. Deus nos chamou para nos dar uma vida de vitória. Deus nos chamou para nos dar vitória. Na manhã daquele primeiro dia, naquela madrugada, começou a vitória de Abraão. A vitória, meus irmãos, a nossa vitória começa quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor e atender. Quando o homem atende a voz de Deus, a vitória dele começa. É ali que começa. Ele caminhou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele não estava caminhando para sacrificar o filho dele. Ele estava caminhando em destino, em rumo à vitória que Deus tinha para ele. Ele chega, deixa os moços, chega no pé da montanha, do monte, deixa seus moços, pega Isaac, o filho, dá a lenha para ele carregar, pega o cutelo e o fogo e fala com os moços: vocês esperam aqui, porque nós vamos adorar, e depois de termos adorado nós voltaremos. No início dessa palavra, nós falamos aqui que Deus quer falar conosco nessa noite a respeito do cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Meus irmãos, nós temos muitas necessidades. Muitas necessidades. A vida hoje, o mundo hoje, a aflição da vida. Abraão saiu obedecendo a voz do Senhor. Abraão saiu ouvindo a voz do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é que a única coisa que Deus providenciou e que era tudo foi o cordeiro. A lenha, o fogo e o cutelo, Abraão teve que levar. A lenha, o fogo e o cutelo, Abraão teve que levar. E a nossa vitória, a sua vitória, está em saber que Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Agora a lenha é comigo, a lenha é com você. A lenha é falar do homem, é a nossa vida, é aquela lenha pronta, preparada. É você com a sua vida preparada, com a sua vida pronta, com a sua vida pronta para ter fogo, para ter um fogo que permanece, para ter um fogo do Espírito Santo, para ser brasa viva. Essa bênção nós precisamos ter. É Abraão que levou o fogo ele tinha, o cutelo ele tinha. Deus vai providenciar o cordeiro. Deus proverá, meu filho, o cordeiro. O Isaac pergunta: meu pai, Isaac estava acostumado com aquele culto, Isaac estava acostumado a ver aquilo. E ele pergunta: meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo.
mas onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá, meu filho, o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro. Nós estamos levando a lenha. O meu coração, eu como lenha, eu estou pronto, eu estou preparado. Eu não sou qualquer lenha, eu sou uma lenha. Eu fui escolhido pelo Senhor. Jesus era carpinteiro. E na época que Jesus era carpinteiro, o carpinteiro não ficava dentro da carpintaria ou marcenaria, como a gente chama hoje, trabalhando não. Ele ia lá na floresta, ele ia lá no mato buscar, ele escolhia, de acordo com a sua encomenda, ele ia lá buscar o tipo de madeira que precisava. E ele pegava e trazia. Quando Jesus carregou a cruz, ele sabia o que ele estava carregando. Ele sabia que tipo de madeira ele carregava. Ele carregava uma madeira que ia levar todos os nossos pecados. Glória a Deus. Ele conhecia, ele sabia o que era madeira. E ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Então nós estamos aqui como madeira escolhida pelo Senhor. Madeira para pegar fogo, madeira para ser cheia do Espírito Santo, madeira para arder com o calor do Espírito Santo. Isso é nós, isso somos nós, isso quem traz somos nós. O fogo estava ali, Abraão tinha o fogo, Abraão tinha o cutelo. O cutelo é terrível. O que o cutelo fazia? O cutelo era como se fosse uma machadinha, era um cuchillo, uma faca, uma machadinha, uma ferramenta de corte. E era usado para quê? Era usado para você separar, para você partir as partes do animal. Ele era usado para isso. Ele era usado para sacrificar. Primeiro você matava, depois você partia, você separava. Abraão tinha um cutelo. Cada um aqui tem um cutelo. O cutelo fala do juízo. Fala do juízo. Quando a gente fala de juízo, a gente pensa em coisa ruim. Não é verdade? Quando a gente fala em juízo, a gente pensa em coisa ruim. Mas o juízo, ele tem duas partes. Você é levado em juízo, você vai em juízo. Um vai ganhar, um vai perder. As duas mulheres foram levadas diante de Salomão por causa de uma criança. Uma saiu triste, mas a outra saiu feliz. O juízo, ele não traz só tristeza. O juízo não é maldição. E Abraão tinha um cutelo. Abraão tinha um juízo nas mãos. E nós temos isso também na nossa mão. Está perto de nós. Porque o juízo fala de quê? Fala da separação. Fala da separação. O juízo que se aproxima. Abraão pegou, levou o seu filho, levou Isaac, amarrou Isaac, montou o altar, amarrou Isaac. Isaac não era criancinha, não. Isaac já era um rapazinho. Isaac podia ter brigado com ele. Isaac podia ter morrido. Isaac podia ter feito qualquer coisa. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele sabia que o pai dele cumpria a vontade de Deus. Ele pegou, colocou Isaac, amarrou Isaac e colocou em cima do altar. E quando ele levanta o cutelo, a Bíblia diz que um anjo de Deus gritou lá do céu. Ele bradou, bradar é gritar. Ele gritou: Abraão, Abraão. E Abraão olhou, ele disse: não faças isso. E quando Abraão olhou atrás dele, tinha um cordeiro. Deus havia providenciado o cordeiro, porque Abraão havia obedecido ao Senhor. Meus irmãos, sabe o que nós precisamos hoje? Sabe o que cada um aqui precisa? Nós precisamos do cordeiro. Nós precisamos do cordeiro, porque o juízo se aproxima. O juízo é a última hora, é a hora da igreja. Para muitos dor, para muitos grande tribulação, mas para nós, para a igreja fiel, esse momento de juízo é o momento que nós vamos ouvir o brado de um anjo lá no céu, que vai gritar o nosso nome, vai nos chamar pelo nome. Ele vai nos chamar pelo nome e nós vamos subir para encontrar com ele na eternidade. É o arrebatamento da igreja. É um juízo. O juízo para nós é vitória. O juízo para nós é bênção. O que é que você precisa hoje? Às vezes você está cansado. Às vezes você está desanimado. Às vezes você precisa de um renovo.
Às vezes você não está sentindo bem. O que é que você precisa? Você precisa diante do Senhor hoje, diante do altar do Senhor, apresentar a sua vida. 3 coisas você vai apresentar: a madeira, a lenha e o cutelo. A madeira, saber quem é você. O fogo, a bênção do Espírito Santo. E o juízo de Deus, a certeza de que nós seremos arrebatados, que você vai ser arrebatado. É isso que nós trazemos diante de Deus. O restante, Deus proverá. O restante é o Cordeiro, o restante é a vitória, o restante é a bênção, o restante é o livramento, o restante é o socorro, o restante é a alegria, o restante é o gozo. Abraão desceu daquele monte glorificando o Senhor. Abraão desceu daquele monte com a bênção dele, porque Deus proveu o Cordeiro. E Deus vai prover o Cordeiro a cada dia para cada um de nós. Basta nós apresentarmos a nossa vida assim diante do Senhor. Deus proverá o Cordeiro. O Cordeiro é com o Senhor, a outra parte é com cada um de nós. É assim que nós tomamos uma posição diante do Senhor. Nós chegamos a nossa vida ao Senhor e Ele providencia o recurso para cada um de nós.